E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui a gente começa mais um Redimindo Profissões e hoje nós iremos falar sobre odontologia. Essa área tão importante que nos acompanha desde a infância, durante a adolescência, durante a adultez e vai acompanhar a gente até o resto da vida. Todos nós precisamos de um dentista, né? Nós já fomos em um dentista, né? Nós já tivemos, alguns podem ter medo de dentista também. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa área tão importante na nossa sociedade. Pessoal, eu quero te lembrar de algumas coisas. A primeira delas é a respeito do nosso aplicativo. Então, se você ainda não conhece o nosso app, queria te convidar a você entrar na sua loja de aplicativos aí do seu celular e baixar o nosso aplicativo Pão Diário Universitários. E também, se você ainda não nos segue no Instagram, queria te convidar a você nos seguir, @Pão Diário Universitários, e ficar por dentro de todas as novidades aqui no Ministério. Pessoal, sou eu mais uma vez que estou aqui, João Reck, sou acadêmico de psicologia no último período, sou membro da Alcance Curitiba, tenho 24 anos, fui líder do Numes Pockets, fiz parte da rede universitária, enfim, dei todo o meu currículo, como eu sempre dou aqui, mas hoje eu tenho um acréscimo nesse currículo, que eu sou casado com a mulher mais linda do universo, e hoje eu tenho a honra de ter essa mulher incrível aqui para gravar junto com a gente, que é a Renata. Seja muito bem-vinda, meu amor. Se apresenta aí pra gente. Ai, é até engraçado isso, né? Vou falar agora meu nome de casada, Renata Gomes de Senha Rec. Não tô acostumada com isso ainda, mas eu tenho 25 anos. Como o João falou, eu sou dentista, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. E também sou da comunidade Alcance e Curitiba. E tô muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês hoje. Espero que a gente tenha um bate-papo bem gostoso. Com certeza, vai ser muito bom. Gente, vamos falar então dessa área tão importante, odontologia. Eu não sei o que passa na sua cabeça quando você pensa a respeito da odontologia, se você pensa em um médico assim que te dá medo, que você vê de branco, de máscara, de face shield no rosto ali, te dá medo de olhar para aquela pessoa. Você lembra daquele zunidinho da caneta, que é aterrorizante também. Eu não sei o que passa pela sua mente quando você ouve a palavra odontologia. Mas eu queria começar perguntando para a Rê. Fala um pouquinho, Rê, o que um dentista faz ou também pode fazer de uma forma abrangente aí para a galera? Então, tá. Então, acho que assim, todo mundo já teve uma experiência, né? O dentista, ele tá muito ligado ao medo, porque a gente mexe na área da saúde, né? Especificamente na boca. Hoje em dia a gente tem outras áreas de atuação, né? Como harmonização, enfim, até cirurgias, né? Que são maiores, então foge um pouquinho só da área da boca. Mas de maneira geral, a gente lida com a saúde bucal. Então, assim, tem várias áreas, por exemplo, a minha, eu lido mais com a parte de endodontia, que é canal. Então é aquilo que todo mundo tem medo. Sempre quando eu tô com os meus pacientes, quando eu vou atender um paciente novo, eu falo, e aí? O que você já escutou sobre canal? Porque todo mundo tem uma história trágica para contar. Mas assim, são diversas áreas. Então, cada um aí vai curtindo mais uma área cirúrgica, sangue, ou não vê nada de sangue, mas dá para explorar bastante coisa aí. Mas todas elas têm um pouquinho do medo das pessoas que participam disso. Não, e também eu lembro, né, por te acompanhar um pouco, também tem a parte de odontologia no Exército, né? Você pode ser Ah, sim. dentista no Exército. Você sabe um pouco mais sobre isso? Olha, sendo sincera, né, você tem que prestar concurso, enfim, passar por uma série de coisas para daí você fazer parte mais dessa área. Uhum. Mas assim, tem concursos públicos, você pode ser, né, dentista da prefeitura, então tem essas outras áreas de atuação, né? Mas de maneira geral, na parte clínica ali, são essas áreas que a gente atua. Então, você Uhum. sendo um profissional ali da prefeitura, você vai atuar dentro dessas áreas, cirúrgica, periodontal, que é quando lida mais com a parte da gengiva, Uhum. só essa parte estética aí que não tem tanto. Mas são várias áreas que a gente pode atuar. Uhum. Muito bom, muito bom. E agora eu queria que você contasse um pouco da tua história, da tua trajetória, né? De como que você decidiu que deveria
cursar odontologia, e se houve alguma interferência divina aí no meio do processo. Conta aí pra galera. Então, assim, essa parte é a mais engraçada, vai ser talvez trágico para alguns. Porque muita gente tem o sonho, né, de se tornar dentista e tem o sonho de exercer essa profissão. E comigo foi totalmente ao contrário. Eu digo que Deus escolheu para mim e eu tô falando sim, é meio porque ele tá falando. Mas, né, nunca foi o meu sonho, assim, então, bem na minha fase de escolha, eu acho que isso é até legal falar, porque muita gente às vezes se vê nessa fase muito perdido, né? De tipo assim, se encontrar, nossa, o que eu vou fazer pra minha vida? E eu tenho que ser apaixonada por aquilo. E, né, tendo a liberdade, já que a gente tá com esse intuito, né, de trazer Jesus para essa situação, cara, muitas vezes você pode ser simplesmente obediente à voz de Deus, à voz do que ele vai te falar. E na minha situação foi isso que aconteceu. Especificamente quando eu tava na fase, assim, de escolher qual curso eu iria prestar, eu sempre gostei da área da saúde, assim, então eu sempre transitava um pouco entre elas. Mas eu fui naquelas feiras, assim, que tem de profissões, e daí eu lembro que eu tava passando, assim, e daí uma menina me parou. Daí ela me perguntou, você já escutou sobre odontologia? Eu falei, já, inclusive é uma das coisas que eu penso e tal. Ela, você é cristã? E daí começou a falar de Jesus. Daí eu falei, meu, você tá de brincadeira comigo. Sério que você vai falar o que é pra eu fazer desse jeito, nessa situação? Então, assim, claro que teve toda uma experiência minha, né? Isso não é algo que se aplica a todo mundo, obviamente, né? Mas comigo foi assim, e eu entendi que era pra eu seguir dali em diante. Aí, durante meu tempo de faculdade, sempre foi aquela coisa, meu Deus, eu gosto do que eu faço, mas eu não sou completamente apaixonada. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas eu sempre gostei muito, eu sempre me vi tendo uma forma de ajudar as pessoas mesmo. Eu não via como uma forma de trabalho em si, de remuneração, né? Mas eu via como uma forma de ajudar as pessoas e ser boa naquilo e prestar meu serviço mesmo. E até uma das histórias mais legais que eu gosto, que obviamente o João já sabe, foi quando eu saí da faculdade, que foi de fato a hora para eu exercer minha profissão, né? E é uma história assim bem doida também, mas eu tava saindo e daí eu tava naquele impasse de e agora, Deus, o que que eu faço? Pra onde que a gente vai? Onde que eu vou trabalhar? É pra eu trabalhar? É pra eu, né, tipo, prestar um concurso, fazer isso, fazer aquilo? É pra eu não fazer nada? Missões também. Isso era uma coisa que tinha muito no meu coração. Até porque é uma das coisas que a gente pode fazer, né? Existem muitos dentistas missionários que fazem isso da vida. Não tem aquele projeto do barco que eles vão... Qual que é o nome? Olha, o nome eu não vou estar lembrando, mas eu sei que faz parte de um programa que a Jocum tem. Eles têm uns navios, e daí dentro desses navios tem várias áreas de atuação. Então, tem médicos, dentistas. Olha só. Aí tem até, tipo, cozinheiros, que são quem prepara as coisas para quem mora dentro desses navios. Então, é todo um negócio enorme ali. Mas voltando a contar da minha experiência ali de logo quando eu saí da faculdade, eu tava nesse processo, enfim, e pensando ali o que eu ia fazer, e orando. E daí eu senti Deus falando, não, você vai ficar e você vai trabalhar. E eu, tem certeza, Deus, que é isso que você quer? Eu acho que não. E daí eu senti meu coração inclinado para isso, mas ao mesmo tempo eu tava, tipo assim, numa guerra interna. Bem desse jeito, assim. Será que eu vou? Será que eu não vou? E claro que tinha muito daquilo que se passava dentro de mim, mas tinha muito em querer ser certeira naquilo que Deus falava, sabe? Porque eu creio muito nisso, de que Deus tem um chamado, sabe? Deus tem um propósito, Deus tem algo para as nossas vidas, então não é à toa nada, né? E daí, beleza, fui para São Paulo, e daí aonde eu ia, as pessoas falavam, nossa, eu vejo cura através de você, eu vejo cura na sua mão. E as pessoas, assim, que nem me conheciam, né? Esqueci de uma parte. Antes de eu ir, eu fui fazer um evangelismo aqui em Curitiba, na Semana do Avivamento.
E eu fui, assim, bem aleatório, não conhecia ninguém, foi uma coisa assim, tipo, meio de última hora e tal. E daí eu me juntei num grupo. E daí nesse grupo, do nada, já era super tarde da noite, eu já estava sozinha, eu não estava com mais ninguém mesmo que eu conhecia. Uma pessoa chegou pra mim e falou assim: "Como que é seu nome mesmo?" Eu falei: "Ah, Renata", dela. "Então, eu vi que você é dentista, né?" Eu falei: "Ah, então, eu tô me formando, ainda não colei o grau e tal, tô nesse processo", dela: "Eu quero que você trabalhe comigo." Tipo assim, quem que recebe uma história dessa de que nem tá formado e já recebe um emprego assim, né? Que, por exemplo, comigo não dá pra eu trabalhar durante a faculdade, né? A não ser que seja um estágio que eu não faça de fato nas pessoas, né? E, enfim, daí fui para São Paulo, daí comecei a escutar, ai, vejo cura através de você, vejo cura através de você, e eu escutei Deus me falando a palavra sozo, significa a cura de Deus, né? E daí eu guardei isso no meu coração, e quando eu voltei, eu falei, cara, vou mandar mensagem para aquela mulher doida que me parou na rua e me ofereceu emprego. Mandei mensagem para ela, e enfim, a gente marcou de se conhecer, de se encontrar. Quando eu cheguei na clínica, o nome da clínica, Sozoclin. Eu falei, tá, Deus, agora eu entendi. É para eu trabalhar, é para eu estar aqui, é para eu fazer o que eu tô fazendo. Então é mais ou menos isso. Muito bom. Eu acho essa parte da história muito, muito incrível, né? Porque Deus foi tendo cuidado com cada uma das coisas, né? E antes de você sair da universidade, né, Deus já estava preparando, né, tudo para que você tivesse encaminhada ali, né? Então é muito a mão de Deus mesmo cuidando de você Sim. nesse processo todo, né? Então Uhum. eu sempre gosto de ouvir essa história porque é muito edificante, de verdade mesmo. E a gente falou um pouquinho no início, na verdade você falou, sobre duas áreas diferentes, né, da odontologia, uma área mais voltada para saúde bucal e uma área mais estética, né? Falando em Sim. primeiro lugar a respeito da parte da saúde bucal, queria te perguntar, né, como que você se sente então levando cura para as pessoas através do que você faz? Porque de fato é algo muito de Deus. Tipo, a pessoa chega lá, muitas vezes está, né, com muita dor, né? Tá com o canal lá estourado, e Uhum. você tem que, tipo, tirar tudo, enfim, fazer com o maior cuidado. Então, como que você se sente nesse processo todo? Então, como eu falei ali no começo, é muito engraçado, né? Porque engraçado para mim, não para o paciente. Mas assim, você lida com medo das pessoas, então vem as mais diversas reações possíveis. Às vezes você olha a pessoa, ela tá toda séria, toda brava, e você fala: "Nossa, será que essa pessoa é assim ou ela tá assim só porque ela tá toda desconfiada aqui nesse ambiente?" Então, sempre quando eu tento atender, eu tento trazer da forma mais humanizada possível, sabe? Eu não sei quem tá Uhum, sentando ali na minha cadeira, eu não sei qual é a história daquela pessoa, qual a situação que ela tá passando, além da dor dela. Então, eu tento pensar como um ser humano, né? E trazendo assim para o lado espiritual da coisa, né? Quantas vezes eu me vi nessa situação de não só atender a parte clínica e tirar a dor dessas pessoas, desses pacientes, mas como, cara, tá ali para ouvir, uhum, sabe? Tem gente que não quer um tratamento dental, tem gente que tá ali para ser ouvido, para ter uma atenção, né? uhum, Então, assim, não sou psicóloga, mas eu entendo que as pessoas precisam dessa cura, sabe? E entendendo esse meu posicionamento em Deus, de que eu tô ali para isso. Eu não tô ali simplesmente para oferecer um bom atendimento, tirar a dor uhum, dela, ou, né? Eu tô ali para servir aquela pessoa. uhum, Então, dentro dessa área, assim, é um privilégio, né? Tipo, uhum, poder tirar a dor, mas também saber que nós fazemos muito mais além do que uhum. simplesmente a parte clínica da coisa. Muito bom. Eu lembro de uma história que você comentou uma vez de uma paciente que não parava de chorar, né? Qual Hum. que foi essa paciente mesmo? Como é que foi a história?
Na verdade, nossa, foi muito doido. Eu até tinha me esquecido dessa história. Ainda bem que você comentou. Nossa, a paciente ela tinha muito medo, e daí ela chegava e assim, ela já tinha vindo numa consulta, ela já tinha conversado, já tinha explicado tudo pra ela, como queria funcionar. E ela veio no dia pra fazer e ela ainda estava muito nervosa, e ela falava. Daí, sabe quando você vê que a pessoa quer falar, mas é porque ela não quer que você mexa com ela? E do nada, assim, eu pensei, né, que é um outro assunto pra gente já tocar daqui a pouco, que é o lado de, né, de você estar ali pelo financeiro, você tá ali para trabalhar ou você tá ali para dar uma atenção àquela vida. Uhum. E, e daí eu lembro que eu tava num dia bem aéreo, assim, eu não tava prestando tanta atenção nas coisas que estavam acontecendo à minha volta, mas quando ela chegou e ela começou a falar, eu pensei assim, cara, essa mulher, ela precisa de atenção agora. Uhum. E ela começou a falar, começou a contar da vida dela, e começou a falar dos problemas dela. E, e eu comecei, assim, de certa forma, a trazer, tipo, Jesus para aquele lugar e dar trazer esse ambiente confortável para ela se abrir. E, e ela começou a chorar muito, assim, tipo, foi um momento de cura ali naquele lugar. E, e eu lembro que ela falava assim: ai, eu tô muito triste porque o tempo tá cinza, só chove. E daí eu falei: não, mas Deus, ele traz sol. E, gente, no final da consulta, bateu um raio de sol assim na sala, que eu falei: olha, que isso é para você lembrar de Deus, né? Isso Uhum. aqui é para você lembrar que ele cuida de você. Foi Muito muito bom. especial ter essa experiência com essa paciente. Eu vou levar isso no coração para sempre. É muito bom porque nunca é só exercer a profissão, né? Nunca Uhum. é só fazer um tratamento, mas é levar Cristo de todas as formas, né? Para que aquela Ah, pessoa venha receber algo diferente, ou enfim, muitas vezes o dia dela está sendo horrível, né? Tá passando por situações horríveis dentro de casa e muitas vezes o que ela precisa é só colocar para fora, né? E que bom sim. que você estava ali aquele momento para ser ouvido para ela e poder dar uma palavra de ânimo para ela também. Muito bom. Legal quando, por exemplo, o paciente ele fica de boca aberta, né? Não pode falar nada. É... Aí você fala. Você fala, ele não pode nem responder Não agora pode mesmo, então responder ele vai agora? escutar. Vai. Muito Isso é bom bom, também. muito bom. E trazendo agora um pouco para esse outro lado da odonto, que é a parte da estética, que você também atua, inclusive atua bem, né? Porque tô socado de botox na minha testa, tô contando meu segredo aqui. A gente está vivendo um tempo onde as pessoas elas têm buscado de forma frenética, né, um, um antídoto anti-envelhecimento, um antídoto também que você, tipo, pareça com outras pessoas, né? Antídoto não, né? Uma fórmula que você pareça com outras pessoas famosas, ou enfim. Então a gente vê muitas cópias, né? Você olha para várias mulheres hoje, né? Falando principalmente do público feminino, né? Uhum. Querendo fazer aquele preenchimento labial, querendo fazer aquele, né, preenchimento em outras áreas, né, do rosto, que você vai percebendo que, na verdade, elas só estão se tornando cópias umas das outras, né, e todos os Uhum. aspectos singulares foram perdidos. E eu queria te perguntar o que você acha disso e como que um cristão ele pode, e que é dentista, né, pode focar nos aspectos autênticos, né, de cada pessoa. Como que você consegue trabalhar dessa forma, ressaltando um lado mais natural, enfim, Uhum. que foque nisso? Sim. Olha, esse é um assunto até bem delicado, assim, né? Porque eu acho que a melhor forma de você lidar com esse aspecto é você entender sobre o indivíduo, quem tá ali na sua frente, sabe? Porque, né, tem um texto que fala em Salmos que Deus nos fez de modo assombrosamente maravilhoso. Então, nós com essa visão, né, de entender que aquela pessoa foi desenhada por Deus, cada Uhum. característica dela tá ali porque Deus colocou ali. Né? A gente não tá falando assim só de pontos que podem ser melhorados, um botox que não pode ser aplicado. Tô falando de uma mudança drástica.
Uhum. Então, o porquê do indivíduo? Porque você precisa entender quem tá ali na sua cadeira. Aquela pessoa, ela tá ali, ela quer se transformar por inteira, porque ela quer, ela tá totalmente insatisfeita com quem ela é. Será que essa é a solução mais correta para aquele momento, para aquela pessoa? Então eu acho que isso que cabe a cada um, sabe? Não acho que Uhum. assim, um preenchimento labial, um botox é errado. Nossa, a Uhum. pessoa tá se desfazendo de quem ela é. Mas eu acho que de maneira individual, você tentando coletar qual a intenção daquela pessoa com aquele tipo de tratamento, sabe? Eu acho que isso é a maneira mais correta. E falando até, essa semana aconteceu uma situação engraçada, que uma amiga minha postou no story, assim, que tinha ido na médica dela e tal, e acho que fez aplicação de botox, alguma coisa assim. E daí a médica falou assim: ah, e você quer só isso? Você pretende fazer mais alguma coisa? E daí ela falou: não, é só isso mesmo, tô tranquila. E daí ela: olha, mas se você me permite falar, eu acho que você poderia fazer uma aplicação em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. E daí ela foi embora e ela ficou assim com isso na cabeça. Ela falou: gente, eu nunca imaginei que. Eu nem acho que eu preciso disso. Então, esse é um outro lado, né? Tipo, Do até que comércio. ponto é necessário? É, sabe? Até que ponto isso é normal? Até que ponto é, isso é uma necessidade de fato? Isso vai fazer bem ou não, né? Uhum. Então, eu acho que nós, como profissionais, assim, podemos manter esse coração, né? De olhar para a pessoa e tentar enxergar ali no fundo a necessidade dela. E Uhum. avaliar se isso é a melhor coisa, se não é. Já aconteceu de ter situações de pessoas que me pedem X e eu falar: olha, eu não te indico isso, e se você bater o pé e falar que você quer fazer, eu infelizmente vou estar te passando para uma outra profissional, porque eu não vou estar fazendo uma coisa que eu não acredito, que eu não Isso. acho correto, que eu não acho que vai te trazer é, algo bom, né? Uhum. Então, eu acho que daria para, de uma forma equilibrada, olhar dessa Uhum. maneira. Muito bom, muito bom. Eu acho que é muito doido quando a gente começa a pensar em sociedade, porque aqui a gente está falando da tua profissão, Uhum, mas olha todos esses aspectos que estão conectados, né? uhum, Psicologia do consumo, no sentido de entender o porquê você consome, o que uhum, consome, né? Por que você quer, né, de fato, o preenchimento? Será que é para, tipo, o que você está querendo com isso, né? Acho que isso que você falou é muito importante, de entender o porquê, né? Hoje, por exemplo, a gente sai na rua, se a gente olha para uma pessoa sorrindo, a gente já consegue enxergar se é faceta ou se não é, né? sim. Tipo, vários jogadores de futebol aí comercializaram, né? Popularizaram a faceta de uma forma, né, bem estrondosa. Então, a gente vê várias réplicas, né? Mas quando a gente olha para a maneira como o Senhor nos fez, de fato, como isso que você falou, né? Citando o texto de Salmos, né? De forma assombrosamente maravilhosa, é de fato algo que deveria encher o nosso coração. Só que o problema é que a gente vive numa era de muita comparação, né? A gente Uhum, abre o Instagram e aí você vê uma blogueira que, tipo assim, pô, que fez todo o rosto, né, novo e, tipo, não, mas eu preciso disso, porque se eu não tiver, né, eu sou menos, eu sou mais feia, eu sou isso, eu sou aquilo, sabe? Então, até que ponto isso nos define, né? Então, é doido pensar que, né, a gente está falando de uma situação, né, de odonto, mas que está ligada à nossa identidade, está ligada a quem nós somos, a maneira como Deus nos olha também, né? E eu queria engatar aqui e para que a gente falasse um pouquinho, né, que, né, a gente enxerga aqui no Redimindo Profissões, né, e na nossa vida como um todo também, a partir de uma perspectiva, né, de cosmovisão cristã, né, de queda, de, é, de redenção e consumação. E a gente sabe que quando houve a queda, de fato, todas as coisas foram contaminadas pelo pecado, né? uhum, Então, não especificamente que a odontologia foi contaminada pelo pecado, mas os uhum. seres humanos que exercem, né, a profissão de dentistas, eles são corrompidos pelo pecado. Eu queria te perguntar se você pode dar alguns exemplos de atitudes de profissionais que
cometem prejuízo para as pessoas através da odonto? Olha, hoje é muito fácil ver isso, né, tá muito explícito. Você liga a TV e você escuta alguma história terrível, algum nariz que tá caindo. Tô rindo, mas é triste. Mas assim, esses dias eu também estava vendo uns posts, assim, de um dentista que eu admiro bastante o trabalho dele, e ele critica, ele bate muito nessa galera que faz faceta doidado, que não mede as consequências disso. E ele abriu uma caixinha de perguntas e eu não lembro exatamente o que ele colocou, mas eu lembro que um dentista colocou na caixinha de perguntas, que não, na verdade não foi uma pergunta, mas ele colocou assim: a ética não paga meu salário. E isso me chocou muito, porque, né, até que ponto as pessoas precisam, né, de altos salários para fazerem uma coisa que é correta, né? Claro, aqui eu não tô falando de alguém que é cristão, que conhece a palavra, né? Uhum. Que tem a cosmovisão a mesma de nós, mas assim, às vezes a gente pode ser contaminado com essa maneira de ver as coisas e achar que na verdade tudo é dinheiro, né? Que o Uhum. paciente que entra na sua sala, ele tem um cifrão ali em cima da cabeça dele. Então, a gente vê isso a todo momento. E até assim, já parou pra pensar que quando você abre a boca para um dentista e que ele tá fazendo algo lá dentro, você não faz ideia do que ele tá mexendo. Você não enxerga, né? Talvez você possa ou não sentir uma dor depois, um desconforto, mas você não sabe. Então, esse lado da excelência, né? De você tá fazendo as coisas para a glória mesmo de Deus, fazem muita diferença, Uhum. porque, né, para de existir ética, moral, o que é certo, o que é errado, e é Cristo, é você ser excelente porque você entende quem é Cristo e Uhum. porque você deve isso a Ele, sabe? Uhum. Então, olhando dessa perspectiva, assim, é muito triste ver o rumo que tem tomado, eu acho que não só a área da odontologia, mas entender que nós, como dentistas cristãos, Uhum. podemos fazer a diferença no nosso, né, no fato de estarmos atuando ali de fato em algo que ninguém está vendo, Uhum. né, no Muito micro. bom. Sim. Até na tua própria área de endo, né, endodontia, a gente vê muita sacanagem também sendo feita, né, no sentido de você não fechar corretamente um dente, de você, Uhum. às vezes, tipo, você compromete a saúde do dente. Tem alguns exemplos disso? Ah, sim. Eu tô amando essa nossa conversa com você, dando uns pitaco de dentista e eu dando uns pitaco de psicólogo. Mas assim, nossa, quantas vezes, assim, pacientes que tiveram muita dor, acabaram indo numa emergência, num posto, num postinho de saúde. Chega pra mim, eu abro aquele dente, pra quem não entende, né, o canal, fica ali dentro da raiz do dente. Ele é como se fosse um tubo. Dentro desse tubo fica o nervo do dente. Então, o que que eu faço? Eu limpo essa região, eu tiro esse nervo. Então, quando alguém faz um curativo, mexe ali nessa região e coloca um material X, Y, que serve para, né, um curativo, né, para curar Uhum. aquele dente, pelo menos provisoriamente. Nossa, é de você mexer e falar assim, que isso daqui tá fazendo aqui dentro? Por que é que essa pessoa colocou isso aqui? Não, isso não faz o menor sentido, né? Talvez financeiramente, sim, mas eticamente de jeito nenhum, né? Então, meu Deus, por quê? Uhum. Né? Sim. Tem que Não, fazer a diferença, fazendo é a maneira mais correta. sim, e existe algo que eu sempre admirei no teu trabalho, que você sempre me falou, assim, que, eu preciso fazer de tudo para salvar o dente. Porque também a gente sabe que a parte de, né, de próteses e tudo mais é uma área também que cresce muito. É muito fácil, às vezes, o paciente ele tá, não está contente, né, com o seu sorriso, enfim, com os seus dentes, e fala assim: "Ah, então vamos tirar tudo e fazer do zero", né, fora o desgaste, a dor e o preço extremamente caro.
Então, eu acho incrível isso que, não, eu vou tentar salvar ao máximo esse dente, porque isso de forma, né, não só ética, mas conforme os estudos é o mais saudável para esse paciente, né? Então, tô abrindo aqui publicamente, né, o seu trabalho que você faz muito bem. Obrigada. E para a gente encerrar, eu queria te fazer, né, uma última pergunta, e a gente se baseia muito aqui em 1 Coríntios 10:31, que o apóstolo Paulo diz assim, que quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus. E eu queria te perguntar, como que um dentista faz da sua profissão um ato para a glória de Deus? Acho que é um pouco daquilo que a gente já citou agora, né? Você olhando no micro, né? Você olhando o indivíduo, olhando o dente dele, se importando com o dente, com aquilo que às vezes ele nem sabe que é importante, né? Olhando para as falas, né? Olhando para aquilo que às vezes o paciente nem percebe que é um problema. Você dando atenção àquilo, com certeza você está trazendo a glória de Deus para a terra, né? Então, honrar o nome de Jesus em tudo que nós fazemos, assim, no micro, eu acho que é o que ninguém vê, mas que os olhos do Senhor passeiam sobre a face da terra e eles veem, né, que nós estamos honrando de fato, trazendo a cura Muito da bom, maneira que a gente consegue fazer. muito bom. E sendo extremamente excelente em tudo que se faz, né? Uhum. Isso faz uma grande diferença. É. Fechou! Queria dizer que você é a melhor dentista do mundo, que é uma honra ter os meus dentes, os meus sorrisos sendo cuidados por você, e dizer que é um prazer poder não só compartilhar, né, das vivências, daquilo que você põe, né, em prática no consultório, mas sabendo que isso é uma extensão de quem você é, então é uma honra poder ver isso de perto. Então, Ai, meu Deus! foi um prazer poder te ouvir ainda mais sobre algo que você faz de forma tão excelente. Não, o prazer é meu. Eu amei estar aqui. Foi muito divertido conversar com você dessa maneira. Saber que também é uma forma de abençoar outros, né? E que isso sirva mesmo de testemunho, que seja no detalhe ali, que alguém Com certeza. receba algo da parte de Deus através de nós nesse momento. Também é uma honra fazer parte daquilo que o próprio Pão Diário, né, traz para tantas pessoas. Então eu Sim. amei estar aqui. Foi um Top. prazer. E ainda mais que o próprio Pão Diário já foi parceiro de uma ação que Uhum. foi realizada na clínica em que a Rê trabalha, É né? verdade. Então, foi feita toda uma ação social em que crianças, né, de uma região específica de Curitiba, ou região metropolitana, foram levadas, né, até a clínica, né, com um dia de limpeza, um dia de tratamento de forma gratuita. Depois teve um momento de lanche com essas crianças, de brincadeiras e tal. Inclusive, em uma dessas ações eu fiz parte, né, brinquei com as crianças lá, e o próprio Pão Diário também foi parceiro em estar, né, doando materiais, né, que essas crianças possam ter acesso ao evangelho de todas as formas, inclusive, né, de uma forma escrita, e que a sua família possa também ter, né, esse acesso a esses materiais. Então, para abrir um pouco mais aqui o leque, né? Lembrei dessa situação e a parceria do Pão Diário também. Então, pessoal, quero agradecer a vocês que ficaram conosco até agora. Se você tem sentido uma inclinação da parte de Deus para seguir a área da odontologia, ou se você não fazia ideia do que um dentista fazia, quero agradecer por você ter ficado conosco até o final. Que Deus abençoe muito você e nos vemos no próximo Redimindo Profissões. Valeu, tchau, tchau.